1 hora e 45 minutos foi o tempo necessário para Eric Tadeu Ramírez se tornar um homem muito famoso. Seu nome apareceu em inúmeros vídeos do YouTube e reportagens, e para alguns, ele é considerado a pessoa mais inteligente do mundo e talvez muito destemida. Para outros, no entanto, acreditam que ele simplesmente armou para si mesmo o que aconteceu. Então, o que aconteceu com o homem do Texas que se gabou de pegar $50 mil de uma organização mexicana? Bem, vamos descobrir hoje. Existem mais de 1 milhão de maneiras estúpidas de acabar com si mesmo, e no topo dessa longa lista está, provavelmente, desrespeitar uma organização do submundo. Ninguém que já tenha feito isso sobreviveu para contar história, e há uma grande possibilidade de que Eric Tadeu Ramírez não sobreviva a este episódio também. Tadeu não apenas desrespeitou uma organização, ele subtraiu $50 mil de uma temida organização de contrabando no México, o equivalente a aproximadamente 1 milhão de pesos. Ele também ligou para uma mulher que sabia estar profundamente ligada à organização e se vangloriou de ter enganado a organização. Ele acreditava que estava seguro em terras estadunidenses, protegido de qualquer ato de vingança que a organização quisesse orquestrar contra ele. Então, ele se gabou de seu sucesso. Ele exibiu seu patriotismo e falou descuidadosamente sobre o que fez. Mas ele não apenas se gabou, ele insinuou que a organização era incapaz, vulnerável, penetrável e fraca. Mas até o fim deste vídeo vocês descobrirão que ele estava errado. Realmente, muito errado. Saudações guerreiros e guerreiras, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Eu sou o Túlio e hoje eu vou trazer para vocês um episódio contando um pouco da história do Eric Tadeu, ele que roubou $50 mil de uma organização mexicana e ainda se gabou do que fez. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já joga o dedo no like, se você não é inscrito já se inscreve e ativa o sino e também considere se tornar membro daqui do canal ou deixar um pix que a partir de R$1 você já ajuda muito a gente aqui do canal. Eu conto muito com o apoio de todos vocês e é isso aí, família, bora pro vídeo! Ninguém desrespeita uma organização e sai ileso, nem mesmo se estiver nos Estados Unidos, muito menos a apenas 15 minutos de distância. Ramírez fez a ligação de uma festa de aniversário exatamente às 11 horas da manhã, em 24 de março de 2023, e foi raptado exatamente ao meio-dia e 45 da manhã daquele mesmo dia em uma caminhonete Dodge Ram azul. Seu rosto assustado tornou-se a última imagem assombrosa dele, capturado um tempo antes de ser levado para Nuevo Laredo, no México, o mesmo lugar onde ele havia feito o furto, e ninguém soube exatamente o que aconteceu com ele. Tudo o que podemos fazer é esperar que ele não acabe como a grande maioria que entra no radar das organizações. Em cada roubo bem sucedido, há sempre uma história por trás e, às vezes, até meses planejando a operação. Eles planejariam a estratégia, a resposta a possíveis resistências e, acima de tudo, pesquisariam seu alvo. E investigar seu alvo é o que determina se você terá sucesso ou se será arrastado para uma caminhonete azul com o rosto assustado. Até o grande general chinês Sun Tzu conhecia esse segredo, e por isso que ele disse: se você conhece a si mesmo, mas não ao inimigo, está destinado à derrota. Ramírez não fez sua lição de casa. Ele com certeza não sabia quem estava enfrentando, porque se soubesse, provavelmente não teria roubado o dinheiro deles, muito menos se gabado disso. E embora ele possa se safar com alguns erros em algumas organizações, ele não pôde implorar pela mesma benevolência ao lidar com a organização do qual roubou, porque com esta organização é sempre um jogo de vida ou queda, para governar ou ser governado, e isso é apenas para os mais fortes. Ramírez foi raptado pela Organização Noroeste, também conhecida como CDN, e se esse nome não te faz arrepiar, você deve saber que eles são um dos muitos descendentes da organização do Z. Os líderes do Z foram treinados por forças especiais dos Estados Unidos e Israel, e é por isso que ninguém tinha uma resposta para as artimanhas deles. Apenas para deixar claro, essas pessoas são insanas e recusam-se a implementar os métodos diplomáticos típicos das organizações que os antecederam. Se alguém ficar em seu caminho, eles vão acabar com ele sem dó nem piedade. Se forem ameaçados,
raptarão e acabarão com as pessoas que ousaram enfrentá-los. Se se sentirem incomodados por uma pessoa ou organização, incendiarão o prédio ou o bairro inteiro por completo. E mesmo que a pessoa não tenha feito absolutamente nada de errado, mas apenas pareça com a pessoa errada, use a própria roupa ou esteja no lugar errado na hora errada, eles não hesitarão em agir como animais selvagens. Basicamente, os Z não são o tipo de membros de organização com os quais se pode negociar. Eles não formam alianças e certamente não imploram por respeito. Eles pegam o que querem e quando querem. A organização Noroeste herdou esse modus operandi, elevando-o ao mais alto nível possível. Eles se tornaram invencíveis, intocáveis e quase tão feroz quanto seu mentor. A Organização do Noroeste é atualmente a terceira organização mais poderosa no México. Eles estão envolvidos praticamente em todos os tipos de delitos, e o CDN não opera apenas no México. Eles também têm presença operacional em Honduras, Guatemala, Colômbia e até em terras estadunidenses. No entanto, quando o CDN deseja realizar uma operação contra qualquer um de seus inimigos, a organização nem precisa sujar as mãos. Em vez disso, a organização tem uma rede de sicários. Assim como o governo tem seu pessoal militar, essa área bélica do CDN é conhecida como Tropa do Inferno, e seu líder é conhecido como Arco. O Arco foi capturado em Tamaulipas e, após sua prisão, sua equipe iniciou uma troca de balas insana com as forças armadas para forçá-las a libertar seu líder. O irmão de Arco estava determinado a garantir sua libertação. Portanto, as tropas del Arco decidiram usar o derramamento de ketchup humano como uma ferramenta para conseguir o que precisavam. Embora o Arco não tenha sido libertado, esse incidente é a prova de que seus homens são capazes de fazer qualquer coisa por seu chefe. Nas áreas dominadas pela Organização Noroeste, as tropas do inferno podem transitar livremente como comboio militar, e fazem isso com muita frequência. Um exemplo explícito foi a emboscada na prefeitura de Villa Unión, em Coahuila, no México. Coahuila é uma das cidades vizinhas de Nuevo Laredo, onde o CDN está sediado. Mas, como você pode imaginar, Nuevo Laredo não é suficiente para uma organização tão influente como o CDN. Também não é território suficiente para a insana Tropa do Inferno. Então, eles queriam expandir, típico de qualquer organização mafiosa. Mas há um problema: a Organização Noroeste não era de pedir. Eles não pediam alianças nem faziam negócios. Portanto, pedir algumas regiões para controlar estava fora de questão. Eles queriam a cidade inteira e não iriam aceitar um não como resposta. O CDN emboscou a cidade, mirando no local que atrairia mais atenção do governo. Eles atacaram a prefeitura para fazer com que o governo estadual cedesse às suas demandas e anunciasse sua presença na cidade, e deixaram isso muito claro. Mesmo tendo uma baixa de 16 membros como resultado da operação, infelizmente eles conseguiram o que pretendiam fazer. Eles acabaram com 2 civis, além de 4 policiais, e, ao escapar do caos que criaram, levaram consigo um número desconhecido de inocentes, muitos dos quais ainda estão desaparecidos até os dias de hoje. Embora a polícia tenha pego 3 suspeitos que supostamente faziam parte dos raptores, o código de silêncio deles é incomparável, e ninguém sabe se os reféns desaparecidos serão encontrados algum dia. Mas essa nem é a primeira vez que o CDN cria esse tipo de tumulto e caos. Outra demonstração de insanidade da Organização Noroeste e das Tropas do Inferno foi quando divulgaram um vídeo de como lidam com membros rivais. O CDN é tão parecido com o Z que não só são criativos com suas técnicas, mas também são impulsionados por suas emoções ao lidar com seus rivais. O CDN tende a tomar decisões macabras que fazem você se perguntar até onde podem ir suas tendências psicóticas. No início do vídeo, você pode ver, isso mostra o quão militarizados e organizados os CDN são. Após fazer algumas perguntas aos reféns, foi revelado que os 3 homens eram realmente rivais do CJNG, a mesma organização que agora é considerada uma das mais poderosas de todo o México. Lembre-se do quão implacável é o CJNG, comandado por Nemésio. A organização é conhecida apenas por sua animalidade de todos os lados,
Com mais de 50 mil membros espalhados pelo mundo, o número de quedas ligadas a esta organização está na casa das milhares. Isso apenas mostra que a organização, que não prende verdadeiramente ninguém, não tem medo de ninguém, e após os membros rivais da organização confessarem de onde eram, a execução começa. Os 3 infratores foram dados de baixa de maneira lenta, e tudo isso aconteceu enquanto os homens ainda estavam respirando. Agora, esta é a mesma organização da qual Eric Ramírez decidiu roubar dinheiro, ou pior, se gabar. Ele conseguiu roubar $50 mil e escapar ileso. No entanto, em vez de ficar de boa e não ficar dando pala, por alguma razão que apenas Ramírez conhece, ele decidiu ligar para um membro da organização do CDN, mas ainda assim, nem mesmo foi a ligação que virou tudo de cabeça para baixo. De fato, os membros da organização teriam ficado enfurecidos com suas palavras, mas ainda assim, não foi o principal desdobramento. A surpresa incrível e esmagadora de todo o jogo foi o fato dele compartilhar sua localização exata com as mesmas pessoas de quem estava tentando fugir. Isso foi a cereja no bolo. Eu consigo imaginar a expressão nos rostos da galera do CDN quando descobriram que Ramírez estava localizado a apenas 15 minutos da fronteira entre as duas cidades, Nuevo Laredo, onde os membros da organização ocupavam, e Laredo, Texas, onde Ramírez estava localizado. Agora, você e eu talvez não saibamos muito sobre roubar de uma organização, mas uma coisa é certa: se você quiser se gabar de um ato que cometeu, deve fazer isso a quilômetros de distância do local do delito, não em um lugar onde os membros da organização estão a apenas alguns minutos de distância. Ramírez foi raptado por 3 homens em uma festa noturna. Muitos acreditavam que os membros da organização conseguiram encontrá-lo rastreando seu celular quando ele fez a ligação ou por suas postagens nas redes sociais. As câmeras de segurança nas ruas até capturaram o momento em que Ramírez lutava para escapar enquanto o caminhão ainda estava em movimento. O vídeo, que foi divulgado ao público, mostrou Ramírez abrindo a porta do caminhão e tentando escapar. Seu rosto estava pálido e cheio de medo, e dava para ver o quão assustado ele estava, mas seu vislumbre de liberdade logo desapareceu e os membros da organização o puxaram de volta para o veículo. Em movimento e bateram a porta. Isso nos faz pensar em todas as coisas possíveis que eles poderiam estar fazendo com ele, especialmente porque seu rosto já estava pálido de medo enquanto ele era levado para a sede. Uma coisa é certa, seja lá o que fosse acontecer, ele estava perdido. Meses se passaram e Ramírez não foi encontrado. Embora o FBI tenha capturado um culpado, a investigação voltou ao início porque o indivíduo detido se recusou a abrir o jogo. Isso nos leva a mesmas perguntas. Onde está Ramírez? O que os membros da organização estão fazendo com ele? E ele será encontrado um dia? Para algumas pessoas, o caso de Ramírez traz lembranças dos 4 amigos que viajaram para o México do Texas e deveriam retornar após 10 dias. Eles dirigiram por algumas ruas e esquinas até voltarem à rua principal, e foi quando começou uma troca de balas. Eles pularam para correr, e eles estavam indo para baixo. Embora tenham ido ao México por um procedimento médico, as coisas não correram bem. Uma organização mexicana os confundiu com seus rivais. Os 4 amigos foram perseguidos, encurralados, atacados e forçados para a parte de trás de uma caminhonete preta. Essa troca de balas levou à queda de uma mulher e diversas pessoas foram atingidas por balas perdidas. Mas o que aconteceu depois que foram raptados? O que a organização fez com os estadunidenses depois que foram raptados na cidade fronteiriça de Matamoros? Eles foram levados para um barraco e ficaram lá por dias. Ambos foram intimidados e interrogados, e apesar de serem amigos, eles tiveram que mentir que eram irmãos para escapar desse ileso. Foi só depois que os 2 amigos foram considerados inocentes pela organização que permitiram que eles partissem. No entanto, eles ainda saíram com vida. Já no caso de Oscar Wall, a vida dele foi arruinada porque ele se recusou a pagar uma taxa de extorsão. Oscar é um barbeiro de Miami que costumava morar no México. Durante sua entrevista exclusiva, ele mencionou como sofreu a pressão de extorsão de membros da organização mexicana. Ele disse que estava saindo de uma boate em outubro de 2018,
quando ele e seu motorista foram atacados, e o carro foi cercado por 8 homens com rostos cobertos. Eles os pegaram e cobriram seus rostos, e quando Oscar se recusou a ceder, eles foram atrás dele. O motorista de Oscar caiu no local, e Oscar teve a sorte de estar vivo, ou talvez nem foi tanta sorte assim. Ele foi severamente punido, como se tivesse roubado $50 mil deles, quando, na verdade, eles é que estavam em uma missão para cobrar dele e obrigá-lo a vender entorpecentes. Em suas próprias palavras, os membros da organização mexicana agiam que nem animais malucos. Foi graças a um policial e sua inteligência que ele conseguiu escapar no meio da noite. Oscar viveu em um abrigo nos Estados Unidos por um ano inteiro antes de poder realmente ser livre novamente. Mas, enquanto a história de Ramírez é um pouco semelhante a essas duas histórias, a diferença é que Ramírez não foi confundido com outra pessoa e não foi extorquido. Ele tirou a grana da organização. Foi um ato imperdoável. E a organização estava determinada a fazê-lo pagar de qualquer forma. Ele poderia ter sido dado de baixa no veículo, assim como o motorista de Oscar, dado que as imagens do vídeo mostravam seu rosto coberto de medo. Há muitos motivos para acreditar que, de fato, ele passou por maus bocados. Algumas de suas roupas foram recuperadas da estrada, onde devem ter caído ou sido jogadas fora. Mas elas não eram apenas roupas comuns. A camisa e a calça que foram recolhidas, infelizmente estavam encharcadas de ketchup humano. E mesmo que não se saibam de quem é o ketchup, acredito que você mesmo pode ter uma ideia. A Organização do Noroeste é conhecida por sua animalidade extrema, e embora toda esperança possa parecer perdida em relação a Ramírez, julgando pelas pistas e pelo tempo que ele permanece desaparecido, isso não significa que a polícia deixará de procurá-lo. Não enquanto ele tem uma família esperando desesperadamente pelo seu retorno. A irmã e a namorada de Eric são as que ligaram para a polícia e relataram o desaparecimento. Supostamente, elas também estavam na festa quando Ramírez foi raptado. Embora não tenham sido as mesmas pessoas que ouviram a ligação telefônica, elas perceberam que ele estava desaparecido e discaram o número de emergência horas depois. Mas já era tarde demais. Ramírez estava a meio caminho das fronteiras do México e ainda mais longe de seu solo estadunidense seguro, mesmo quando tentou escapar do veículo em movimento. Ele foi supostamente puxado de volta para o caminhão e apenas um suspeito foi encontrado no seu caso. Seu nome é Jonathan Cabriales. Ele estava dirigindo a mesma Dodge Ram azul que foi usada no rapto. As placas eram as mesmas e a localização era ainda mais apropriada. Segundo o FBI, o caminhão foi visto novamente por volta das 2 horas da tarde, voltando do México para o Texas pela mesma fronteira. Ramírez foi levado, então Cabriales pode ter deixado Ramírez e imediatamente voltado para o Texas. Um trabalho bem feito? Não exatamente, porque o FBI já estava em seu encalço e sua aparição no mesmo veículo do delito não ajudou sua situação. Mas como temos tanta certeza de que foi Cabriales quem dirigiu o caminhão até o México e que ele não apenas era um laranja que o CDN colocou lá para desviar a atenção dos investigadores? Novos eventos se destacam. Cabriales pode ser um membro da organização ou também pode ser uma vítima. Sua mãe e a avó confirmaram que ele de fato viajou do Texas para o México em 24 de março de 2023. No entanto, ambas afirmaram que estavam preocupadas quando ele fez essa viagem. Cabriales afirmou que haviam mais 3 homens no caminhão com ele quando Ramírez foi raptado, mas essa não é a única razão que indica que ele sabia do rapto. Ele mesmo testemunhou que estava envolvido no delito também. Durante o interrogatório, Cabriales confessou que estava lá na noite em que Ramírez foi forçado para o veículo e levado para o México. Ele também disse ao FBI que sabia quem era Ramírez. Portanto, é bem possível que Cabriales não fosse apenas um motorista para a organização. Ele não foi chantageado ou forçado pela organização a dirigir a vítima. Ele era um deles, mais um homem da insana Organização do Noroeste. E ele também sabia da culpa de Ramírez? Novamente sim. Cabriales disse que sabia que Ramírez roubou $50 mil do CDN. E ele sabia exatamente qual era a missão. Ele estava lá quando Ramírez foi levado e puxado de volta para o veículo, e ele não tinha medo de confessar de jeito nenhum. Mas quando chegou a pergunta mais importante,
Onde está Ramírez agora? Cabriales ficou calado, não porque não sabia, mas porque não queria contar. Ele jamais poderia quebrar o código de silêncio deles. Ou ele simplesmente era leal demais à Organização Noroeste, ou ele possui muito medo de que possam ir atrás dele. Por fim, de qualquer maneira, Cabriales é mais uma pista sem saída e o FBI ainda está procurando por Ramírez. Ninguém tem certeza se Ramírez será encontrado, e se for encontrado, ninguém sabe a condição em que ele estará. Bom, família, esse foi mais um episódio daqui do canal. O que vocês acharam de toda essa história maluca? Vocês acham que o Ramírez ainda tá por aí? Ou vocês acham que já era pra ele? Bom, deixa aqui embaixo nos comentários que eu quero saber a opinião de vocês. E pra você que ficou até o fim, não esquece de deixar o like, se inscrever e ativar o sino se você ainda não for inscrito. E também se torne membro do canal, porque é um valorzinho de um café que me ajuda demais. Eu conto muito com o apoio de vocês. E é isso aí, família. Até a próxima! Salve, família! Se você acompanha e gosta do meu trabalho, eu preciso muito da ajuda de vocês. Dá um pulo lá no Apoia-se e se torne um de nossos investigadores daqui do canal. E para os apoiadores do canal, vão ter diversos brindes para vocês, meus amigos. Então, se você quer que esse conteúdo continue rolando, dá um pulo lá no Apoia-se e se torne um de nossos investigadores daqui do canal. Valeu, família!